E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que me assistem. Peço a você apenas que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Muito importante a sua inscrição. Bom, rapaziada, polêmica de novo, né, na arbitragem, principalmente no jogo do Palmeiras lá contra o Sport, né, para variar, sempre contra o Palmeiras e tal. Mas sim, a CBF afastou os árbitros, tá? Após a expulsão lá no jogo do Cruzeiro e no pênalti do Palmeiras. Então, as duas comissões lá, as duas equipes de arbitragem foram afastadas, inclusive o VAR, tá? Segundo a notícia aqui. Mas o que me espanta é a hipocrisia, né? Me espanta a hipocrisia, porque, cara, se você falar que esse lance aqui do Palmeiras não foi pênalti, pelo amor de Deus, olha isso. Você vai me dizer que isso aqui não foi pênalti, que o VAR não deu, o juiz não deu, nada. Olha isso, velho. Olha isso. Não foi. Mas aquele do Veiga também, olha isso. Precisa mais o quê para dizer que é pênalti ou não? Tem uma vergonha. Tem uma vergonha. Mas vou mostrar de novo, cara. Mas eu não sossego. Falei, porra, velho. Porque a hora que eu vi aquele em cima do Veiga, eu falei, bom, né, se bem que eu acho, né, eu sei se vão me detonar aqui, eu acho que foi pênalti aquele, porque pisou no pé dele. Pisou no pé, tá clara a imagem lá, pisou no pé, eu não tenho ela aqui, mas eu vou procurar essa imagem, vou trazer. Pisou no pé, velho, pisou na ponta do pé, o cara tava andando, pisou no pé dele dentro da área, é pênalti, acabou. Beleza, então foi duvidoso, beleza, então que seja duvidoso então. Tô com todo mundo aqui. Mas esse do Flaco Lopes é uma vergonha não marcar, né? Ah, mas não pode corrigir um erro com o outro. Tá, não pode também. Só que ninguém fala, né? Esse é o problema. Não é questão de corrigir ou não. Ninguém fala. Só estão falando do pênalti que foi dado. E o pênalti que não foi dado, ó. O mundo quietinho. Todo mundo quietinho. E não adianta ninguém querer reclamar, porque quem tem que reclamar são os nossos dirigentes, tá? Dos clubes que votaram em peso, em massa, na CBF. Então, cala a boca todo mundo. Essa que é a verdade. Porque não pode. Eles votaram no cara, votaram concordando com tudo que estava acontecendo já, foi quantos anos no nosso futebol. É o que eu sempre venho trazendo aqui. Não tem união para cobrar arbitragem, não tem união para porra nenhuma, só dinheiro. E tiveram união para reeleger essa vergonha da CBF que está aí. Então, todo mundo tem que calar a boca. Né? Fazer o quê? O que tem que fazer é nós, torcedor, abandonar o campo, abandonar as transmissões. Vamos abandonar? Vamos abandonar. Abandona tudo. Quem sabe a CBF muda. Porque pelos nossos dirigentes dos clubes, estão um pouco se ferrando. E a gente fica discutindo essas... Olha, eu tô com raiva. Vamos passar pra frente aí que eu já não aguento mais. Vamos lá. Vasco da Gama teve aí uma liminar a favor para fazer o jogo lá em São Januário. Com torcida dupla ainda. Só que ele não quer assumir o risco, né? É óbvio, né? Notícia do dia diz que o Vasco deve manter o jogo contra o Flamengo no Maracanã, mesmo com a liminar liberando São Januário. Não é bobo, né? Não é tonto. Ele queria a liberação lá do BEP, dos caras que são responsáveis pelo jogo. Se desse problema, a responsabilidade era dos caras que iam fazer segurança, não do Vasco. Agora, se fizer o jogo e se der rolo, a responsabilidade vai ser do Vasco. Então o Vasco pulou. Simplesmente assim, pulou covardemente, pulou fora. Queria o jogo com torcida única, com autorização lá do BEP, tá? Beleza. Se desse algum problema era do BEP, que não fez direito ao seu serviço, por aí afora. Agora, com a liminar a seu favor, podendo fazer o jogo mesmo com a proibição do tal do BEP, ele não vai fazer, porque a responsabilidade é toda dele, do Vasco da Gama, né, seu Pedrinho? Então, não, vamos jogar no Maracanã mesmo. É mais ou menos por aí, gente. Tão simples de se matar essas coisas. Não tem... Porque se queria tanto jogar no São Januário, joga! Põe a torcida do Flamengo lá, garante a segurança e joga! Mas não tem capacidade para isso, né? Essa que é a verdade. Vamos que vamos, né? E ó, cara, ó, notícia que tá aí na mídia, tá na internet, tudo quanto é site. Eu vou pegar aqui do GE, de novo, novela Jorginho. Agora, estão falando que o Flamengo acerta valores com o Jorginho e o acordo está nas mãos do Jorginho. Foi o que o José Boto falou esse dia, né? Tá nos pés dele, tá nas mãos dele, cara.
Mas aí a reportagem eu chamo a atenção porque, cara, os caras floreiam, né? Ó, o staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para as outras propostas. Por isso, acredita-se que o jogador ainda não deu a resposta final ao clube rubro-negro. É óbvio, cara, ele tá esperando ganhar mais dinheiro. Quem paga mais, leva. Se o Flamengo chegou no valor que ele queria, beleza, mas se ninguém chegar a mais, você acha que ele vai jogar no Flamengo? Ah, não, o Flamengo pagou o que eu pedi 10, o Flamengo me pagou 10, então eu vou pro Flamengo. Mesmo com o fulano lá me pagando 12. Vai, não vai. Não vai, velho. Esses caras são tudo mercenário, velho. Tudo mercenário. E aí eu fico vendo essas reportagens, né? Falando que tá tudo certo, tá tudo encaminhado. Tem site aí que fala que tá encaminhada a contratação de Jorginho pro Flamengo. Lembrando, o Jorginho tem um compromisso pessoal na Europa no início de junho, vai casar. Tem um casamento marcado pro dia 2. Em março, ele trouxe a noiva dele, que é uma irlandesa famosa lá na Europa, tá? Para visitar o Rio de Janeiro. E a viagem foi considerada positiva. Por quem? Quem que falou que a viagem foi positiva? Que a mulher gostou do Brasil? É difícil, velho. Ela pode até gostar, achar bonito, achar legal, praia linda, mas vem morar. Não quer. É diferente, mano. Diferente, né? Ó, com a recepção calorosa de rubro-negros, ele voltou para a Inglaterra convencido a aceitar o projeto do Flamengo. Quem falou isso? É muito engraçado. Mas aquele negócio. A reportagem termina assim, ó. O clube não tem pressa para fechar o negócio e não pretende mais mudar os termos, entendendo que chegou ao que o jogador pediu. A bola está com o Jorginho, a posição não preocupa o Flamengo e a contratação é vista como oportunidade para qualificar o elenco. Não que o Flamengo precisa. Então, vamos lá, né? Então não tem problema se ele não quiser. Cada coisa, velho. Essas caras são foda, né, mano? Essa é do GE, que eu considero um pouco mais sério, mas tem uns aí que, nossa senhora, tá certo já tá certo. A mulher dele gostou e quer vir morar no Rio de Janeiro, quer morar no Brasil. Fala sério, hein? Bom, notícia de mercado da bola, a outra, é sobre o Wesley. Possível venda do Wesley para o mercado europeu. É o que está todo mundo falando, é o que é o mais... que fala-se muito também, né? Agora, não sei também se é tudo 100% verdade, né? Que é verdade que ele quase foi para Atalanta lá por 20 milhões de euros, se não me engano, 20, 25. E aí, na última hora, os caras contrataram o outro e não levaram o Wesley porque o Flamengo teria atrasado a documentação. Eu achei proposital, tá? Mas agora, em meio a essas notícias todas de aumento da dívida do Flamengo e tal, eu acho que vai rolar aí uma venda do Wesley para o futebol europeu. Embora é difícil você contratar jogador na mesma altura. Porém, fala-se que um lateral do time ucraniano lá do Shakhtar Donetsk, tá aqui no coluna do Fla, entrou na mira do Flamengo por causa da venda do Wesley, possível venda do Wesley, tá? E o rapaz é o Vinícius Tobias, né? Ele agrada bastante no momento porque ele já trabalhou com o José Boto, provavelmente deve ter sido o José Boto que contratou ele e tal. Então ele tá no Shakhtar e pode aí, virou mira do Flamengo, tá? O Boto acompanhou de perto a evolução do Vinícius quando estava lá e esteve emprestado ao Real Madrid ainda. Então, só que aquele negócio foi emprestado ao Real Madrid e voltou. 21 anos, é novo. Então o Real Madrid não gostou muito. Então, já o Wesley, se eu não me engano, até o Barcelona estava querendo. Primeiro o papo era esse, né? Não sei se é verdade também, essa internet, essas coisas falatando, mas são especulações que a gente traz aqui e a gente gosta de debater, né? Então, quer dizer, vai vender o Wesley, né? Seleção brasileira, jogando pra caramba, traz um outro. Será que é o mesmo nível? Não é o mesmo nível. É isso que eu falo, cara. Isso que é foda. O Flamengo precisa vender mesmo, realmente? Você acha que é essa a saída do Flamengo para pelo menos cobrir um pouco dessa dívida que aumentou aí por causa do estádio e tal? Será que é isso? Não tem uma outra forma do Flamengo arrecadar? O Flamengo que é gigantesco, torcida gigantesca, tem que vender? O Flamengo ano passado não vendeu quase jogador nenhum, cara. Ao contrário do Palmeiras, que fez milhões, né? Depois a gente até vai falar disso aqui. Então, tá aí, né? A notícia é essa, coluna do Fla, Vinícius Tobias, atual Shakhtar Donetsk, lá na Rússia,
né? E ele agrada aí o Flamengo para o lugar do Wesley. Então vamos aguardar, tá? Cara, vou fazer um comentário aqui sobre a notícia aqui, não é notícia, né? Foi uma coisa que o Renato Maurício Prado falou sobre o Flamengo na Libertadores, né? Então, a torcida do Flamengo estaria insatisfeita com o Flamengo, com as atuações recentes, mesmo que o Flamengo não tenha perdido de ninguém, mesmo que o Flamengo tenha ganhado seus jogos aí importantes, tendo dificuldades de jogar, claro, porque os times estão retrancando contra o Flamengo. Aí ele fala que o Flamengo precisa golear o Central Córdoba para acalmar a torcida. A torcida não é ele, né? O RMP, o Renato Maurício Prado. Porque ele é um crítico voraz, né? Ele não, acho que não é mais voraz que o Mauro César, né? Porque o Mauro César é mais ácido, né? Mas ele é mais esse que para quando ele desce a lenha no Flamengo. Então ele fala assim, ó, que apesar de manter uma longa série invicta, as últimas atuações do Flamengo ficaram aquém do esperado e geraram cobranças da torcida. Eu, bem falar a verdade, eu não sei se a torcida tá cobrando tanto assim, não. A torcida tá entendendo o que tá acontecendo no Flamengo e eu acho que a torcida do Flamengo tá feliz, tá? Então, assim, ó, pra ele, né, pro Renato Maurício Prado, o Flamengo deve aproveitar o apoio dos torcedores, agora no jogo contra Central Córdoba da Argentina, lá na Libertadores, para acalmar os ânimos dos mais exaltados. Meter uma goleada nos caras e acalmar os ânimos. Só que eu vi aí uma reportagem do Rossi, o Rossi falando que não é bem assim, que os caras estão num jogo histórico, os caras, estão se preparando, vai engrossar o caldo. Como todos os jogos do Flamengo vai engrossar o caldo. Não adianta, o Flamengo tá no topo aí da mídia, topo de todo mundo falando do elenco, todo mundo falando do time. E aí é óbvio, cara, que todo mundo, time que vai jogar contra o Flamengo, ele vai fechado. Ele vai jogar por uma bola. Uma bolinha, se ele conseguir. É o que os caras vão fazer. E aí vai dificultar demais o time do Flamengo, como dificultaria qualquer outro time também, cara. Complicado. O Flamengo, a gente sabe do talento que tem, e ele tem conseguido se superar aí, superar essas retrancas. Mas, claro, pode ser que uma hora ou outra possa perder, né? Mas eu não acredito que a torcida tá tão revoltada, assim como falou o Renato Maurício Prado. Eu acho que é mais ele, né? Ele fala assim, ó, que o time do Central Córdoba poupou o time inteiro no fim de semana, nenhum goleiro dele jogou. Na primeira rodada lá, empataram com a LDU na Libertadores. Esse time não é nem de Córdoba, é de Santiago del Estero, perto de Córdoba. E ele acha que o Flamengo tem que meter pelo menos 3 para poder acalmar a torcida mal-humorada. Como se ele fosse muito bem-humorado. Ele falou que já está cobrando o Felipe Luiz. Eu não vi isso aí ainda, mas o que você acha? Coloca aí no comentário aí, velho, cada coisa. E aí uma reportagemzinha aqui para finalizar sobre quem é mais rico, Flamengo ou Palmeiras. Cara, não tem. A reportagem é do Lance, tá? Se quiser acompanhar, vai lá no lance.com.br. E a conclusão final é a seguinte, tá? Para chegar, ó. Em resumo, são dois clubes ainda equilibrados, mas com caminhos diferentes. O Flamengo opera com mais folga e consistência. O Palmeiras mostra ousadia e agressividade, mas começa a flertar com o limite da prudência financeira. Por quê? Que esse 1 bilhão que o Palmeiras conseguiu ano passado foi em venda de jogadores. Foi 500 milhões praticamente de venda de jogadores. O Flamengo teve 78 milhões de venda de jogadores só. Ou seja, as demais receitas do Flamengo estão mais equilibradas e melhores que as do Palmeiras. Que são as receitas que realmente mantêm o time estável a longo prazo. Coisa que o Palmeiras não tem. Então, será que vai conseguir vender de novo 500 milhões este ano? É difícil. Não tem, né? Se eu olhar bem, não vai ter essa venda hoje. Então, de onde vai vir a receita do Flamengo? Lembrando, do Palmeiras, desculpa. Lembrando que as duas dívidas são bem parecidas. A do Flamengo é de 704 milhões, ou do Palmeiras, e a do Flamengo também a do Flamengo é 704 milhões e a do Palmeiras 702 milhões, tá? É essa o prognóstico. Então, os dois são parecidos. Eu acho que o Flamengo ainda é mais rico, porque por isso que eu acabei de falar. Ele tem aí uma consistência financeira que não precisa tanto só de venda de jogadores quanto o Palmeiras precisa. Então, e o Palmeiras não vai fazer de novo 500 milhões de venda de jogadores este ano. Difícil. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário. Até o próximo vídeo. Entre toda a cidade,
Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.